história da grande cidade que foi dividida em 3 partes? Isso se encontra no Apocalipse 16. Segundo os protestantes, essa cidade é Roma, ou a Igreja Católica, né? Sempre a Igreja Católica. Nesse vídeo eu irei provar, segundo a história, através de fontes documentais e da testemunha ocular Flávio Joséfo, que essa cidade é Jerusalém. Aliás, a grande cidade que crucificou seu próprio Senhor. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, eu agradeço de coração. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, o link do meu apoio está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dificuldades, tem o link do PayPal e também a opção do clube de membros do canal. Se você quiser fazer uma doação única, tem o QR Code aqui com o Pix do canal. Se você não puder contribuir, não tem problema, gente. Se inscreva no canal, dá o like no vídeo, compartilhe os vídeos. Eu agradeço de coração mesmo, tá? Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook e a minha página no Facebook. Tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, tem o Twitter e o Instagram. O link tá tudo aqui na descrição do vídeo. Sabe essa história aí da grande cidade? É interessante porque o protestante ele vive de especulação. O Trade Talk também, mas falando aqui das mentiras do Apocalipse protestante. Ele vive de especulação. Ele fala que um dia Roma vai se dividir em 3, mas não diz como nem quando. Né? Ele não diz se isso aconteceu ou vai acontecer, é só especulação. O Cris Macabeus não faz especulação, todo mundo sabe disso. Eu faço exegese. O que aconteceu, aconteceu. O que não aconteceu, vai acontecer. E o que vai acontecer, eu não falo nada. Por exemplo, a ressurreição dos mortos. Eu não faço especulação nenhuma. Um dia os mortos irão ressuscitar. Isso todos nós, né, sabemos. Agora, como vai ser, onde vai ser, né, eu não sei. Isso é com Deus. Ele é quem sabe a respeito disso tudo, tá? Então, eu não faço essa especulação. Agora, isso aqui aconteceu, tá na história, foi narrado por Joséfo, ele escreveu isso daqui, ele foi testemunha ocular. E eu quero ver o protestante aparecer e dizer que eu estou errado. Vamos mudar a cena. Tá? Primeiro vamos ler o que diz o Apocalipse. Apocalipse 16, versículos do 17 ao 21, diz assim: o 7º anjo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma voz grande, né, uma grande voz, na verdade, do trono, que dizia: está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. O termo terra aqui aparecendo novamente, gente, eu não preciso fazer uma explanação a respeito disso. Termo terra, termo ges, grego koine, significa território. Quando o autor não diz qual é o território, é o seu próprio território onde ele habita, tá? No caso aqui, Jerusalém. E o texto diz: a grande cidade foi dividida em 3 partes. Nós iremos trabalhar em cima desse texto aqui, em cima desta frase, olha só. A grande cidade foi dividida em 3 partes. Grande cidade, todo mundo sabe também que se trata de Jerusalém. Lá no Apocalipse 11 diz que a grande cidade é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Só tem uma cidade no mundo e na história da humanidade que crucificou o seu próprio Senhor, Jerusalém. No Antigo Testamento, Jeremias tratava Jerusalém como uma grande cidade. Está lá no livro de Lamentações e no próprio livro de Jeremias. E Flávio Joséfo também, História das Antiguidades, ele trata Jerusalém como uma grande cidade. E o texto ainda continua aqui dizendo assim: as cidades das nações caíram. Aqui está errada a tradução, está equivocada, é a cidade das nações. Eu vou explicar através do texto de Joséfo o porquê Jerusalém era a cidade das nações. O protestante vai questionar, vai dizer: mas Jerusalém não era um império. Tá? E de onde você tirou a ideia? A resposta é com uma outra pergunta. De onde você tirou a ideia que cidade das nações tem que ser um império? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá para ver que é muito simbólico isso aqui. Jerusalém, ela era grande cidade porque ela tinha notoriedade. Ela não era grande em sua dimensão. Ela era grande em notoriedade por causa do seu templo.
era conhecido, a história dos hebreus era de conhecimento público na época, e também por causa do Deus de Abraão. Todo mundo conhecia o Deus de Abraão. Então, Jerusalém era conhecida como uma grande cidade por causa disso, tá? Mas depois eu explico melhor a questão aqui da cidade das nações. E o texto diz: E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo, que podiam pesar 1 talento, caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi terrível. E assim termina o texto do Apocalipse. Agora vamos entender segundo Joséfo. O que Joséfo diz a respeito disso tudo? Joséfo ele não vai usar o simbolismo que João usou. João fez um livro de revelação. Ele usou termos que os profetas usaram. Então, Joséfo não, ele escreveu o que ele viu. Ele era testemunha ocular, tá? Não era cristão, ele era judeu, fariseu, então ele não tinha nada a ver com o Apocalipse. Mas vamos entender aqui segundo Joséfo. Joséfo escreve, aqui é a guerra dos judeus, tá, gente? Na história das antiguidades. A guerra dos judeus está no livro 5, capítulo 1. Ele vai dizer assim: Depois que Tito, como vimos, atravessou os desertos que estão entre o Egito e a Síria, chegou a Cesareia. Cesareia, todo mundo sabe, né? Cesareia de Filipe. É muito importante mesmo que você assista o meu vídeo sobre a tetrarquia de Herodes, né? A divisão do reino de Herodes. É muito importante mesmo. Aí você vai entender a questão da Galileia, da Judéia, a questão da Cesareia de Filipe. Você vai entender tudo isso. Voltando aqui o texto. Aí Tito chegou a Cesareia para ali reunir novas tropas. Enquanto ainda estava em Alexandria, onde, com Vespasiano seu pai, ocupava-se em organizar todos os interesses da cidade do império que Deus lhes havia entregado. Olha, isso aqui é interessante. Se um protestante da ala judaizante ele ler isso aqui, ele cai duro. Olha o que diz aqui. Que Tito, lá em Alexandria, quando estava com Vespasiano, seu pai, Tito ocupava-se em organizar todos os interesses da cidade, ali de Alexandria, e do império que Deus lhes havia entregado. Segundo Joséfo, Deus que entregou o império aos romanos, Deus entregou as províncias aos romanos. Aí você vai me perguntar, mas pode isso? Pode, Deus ele faz o que ele quer. Não tem como questionar a Deus. Deus entregou Jerusalém para Nabucodonosor. E aí? Daniel chamava Nabucodonosor de rei dos reis. E ele era o quê? Ele era um pagão, filho. E aqui no caso Joséfo diz que foi Deus quem entregou o império aos romanos, tá? Se você pegar Apocalipse 17, vai falar que a besta odiava a prostituta e iria destruir a prostituta. E diz que Deus deu essa permissão. Deus deu autoridade à besta, tá? Que era o Império Romano, é Deus que faz isso tudo. Mas isso é irrelevante. O que é relevante é isso aqui, ó. Formou-se em Jerusalém. Então, enquanto Tito estava em Alexandria com Vespasiano, Jerusalém estava um caos. Jerusalém estava um caos, gente. Vocês não imaginam como estava Jerusalém, tá? E não foi o Império Romano que fez aquilo. Não foi o Império Romano que fez aquilo, tá? Aí Joséfo diz assim: enquanto Tito e Vespasiano, os dois estavam em Alexandria, formou-se em Jerusalém um terceiro partido. Opa, peraí, eu podia acabar o vídeo aqui, né? Já escreveu o que eu queria. Formou-se em Jerusalém um terceiro partido. Você protestante que não sabe fazer contas. 1, 2, 3, tá? 3. O que diz lá no Apocalipse? Que a grande cidade foi dividida em 3 partes. E olha a situação de Israel nessa época, né? Israel estava dividido em 4. A tetrarquia de Herodes são 4 reinos. E um desses reinos, que é a Judéia, se dividiu em 3. Então Israel dividido em 4 e um desses reinos se dividiu em 3 ainda. Olha a situação, o inferno, né? Ali está verdadeiro inferno, gente.
Mas olha que interessante o que José escreve. Todos eram inimigos, os três partidos ali eram inimigos. E ele diz ainda, e devia-se antes considerar como um bem do que como um mal. Essa oposição. Aquilo era para ser considerado como um bem, tá? Ele vai explicar o porquê. Você vai falar assim, pô, o que José falou que todos ali, inimigos ali, os três partidos ali eram bem? Era, olha o que ele diz assim. Pois é para se desejar os... como que é? Pois é para se desejar que os maus se destruam uns aos outros. Ele falou que aquilo era um bem porque um iria destruir o outro, tá? E aí Joséfo vai falar do que estava acontecendo. Eu vou ler todo o texto porque é importante não só entender que se dividiu em três ali. Isso, tá? É só para você ter o entendimento do Apocalipse, mas você tem que ter um entendimento mais profundo do que estava acontecendo. Era opressão, gente. Os zelotas, eles oprimiam o povo. Foi uma carnificina aquilo. Judeu matando judeu. Entenda, gente, não tem nada com o Império Romano até aqui. O Império Romano apareceu depois. Nessa época, o Império Romano já estava ali na Guerra Civil. O Império Romano estava se preocupando com uma outra coisa. Tá? Tava um inferno em Jerusalém. E não tinha nada de Império Romano. Os próprios judeus fizeram isso. Tá? E nesse caso, eu passo pano mesmo pro Império Romano, passo pano mesmo. Pode falar, Cris Macabeus, você passa o pano pro Império Romano? Passo. Porque eles não tiveram nada a ver com isso. Chegaram lá em 72, né, depois de Cristo, para colocar tudo em ordem, trazer a paz. Tá? Tava um inferno aquilo. Tito entrou em Jerusalém, viu, Ventura? Né, o Rabino Ventura? Tito entrou em Jerusalém para trazer a paz, não foi para destruir Jerusalém, ele gritava. Quem colocou fogo no templo foram os judeus, tá? E ele gritava para os soldados apagarem aquilo, né? Ele gritava de longe, né? Para a guerra, apaga esse fogo, ele gritava, tá? Mas vamos continuar aqui. Aí ele diz assim, né, que isso era um bem, não era um mal, porque, né, os três ali são inimigos, um vai destruir o outro. Ele diz assim, ó, vimos pelo que acabo de relatar o início e o crescimento progressivo do partido dos Zelotes, que tendo usurpado o poder foram os primeiros, né, ou foram a primeira causa da ruína de Jerusalém, tá? Isso aqui já matou a charada. Quando eu falo que o Império Romano não teve culpa nenhuma do que aconteceu. O Império Romano não teve culpa nenhuma, gente. Culpa nenhuma, tá? Foram os zelotas. Os zelotas que fizeram tudo aquilo. Flávio Joséfo é testemunha. Então, ele já deu aqui nos zelotas, né? Ele falou assim, ó. Foram a primeira causa da ruína de Jerusalém. Agora vamos ver o que acontece, né? Depois da tomada ali de Jerusalém pelo partido dos zelotas. Depois que eles tomaram Jerusalém, tomaram o templo, expulsaram os romanos que estavam lá, destruíram as tropas de Herodes. Aí ele diz assim, ó, esse partido dividiu-se, olha só, esse partido, os zelotas, dividiu-se e produziu um terceiro, dividiu-se e depois produziu um terceiro, né? Como um animal feroz que volta sua cólera contra si mesmo, quando em sua raiva não encontra nada que possa resistir. A situação foi assim. Eles dominaram Jerusalém, não tinha ninguém que podia acabar com aquilo, e aquilo se voltou contra eles, tá? E aparece o primeiro personagem aqui, Eleazar, o filho de Simão, que desde o princípio havia no templo incitado os zelotas contra o povo. Não sentia menor prazer do que João em manchar suas mãos de sangue. Como posso falar, né? Dois vagabundos, tá? Eleazar e João. João, ele já estava com os zelotas antes, né? Quando dominou Jerusalém. Eleazar se desgarrou ali dos zelotas ali, primeiro, né? Se uniu aos zelotas e depois falou assim, não, agora sou eu aqui que vou tomar o poder, tá? Dois vagabundos. Aí fala assim, ó, que Eleazar, né? De novo aqui, ó. Eleazar não sentia menor prazer do que João em manchar suas mãos de sangue. E como ele não podia tolerar sem ira que ele se tivesse apoderado do governo, porque ele também desejava,
né? Ele também desejava o governo. Separou-se dele, separou de João. Aí separou de João, Eleazar, com o pretexto de não poder suportar por mais tempo sua ousadia e insolência. Judas, né, filho de Chelcias, e Simão, filho de Efron, ambos os homens de oposição, e Ezequias, filho de Shobaro, que era de ilustre família, juntaram-se a ele, a Eleazar, né? Então, nós já temos aqui dois personagens, dois partidos, tá? E cada um seguido por muitos zelotas, tá? Cada um deles seguido por muitos zelotas. Então ele ocupou a parte interna do templo e colocou suas armas sobre as portas sagradas, com a persuasão de que nada lhes faria, porque se faziam oblações contínuas, as quais sua impiedade não receava empregar para uso profanos. Sua única pena era não serem em grandes números, né? Né? Para poder empreender algo. Ou seja, João tinha um maior número do que Eleazar, de partidários, tá bom? E João, ao contrário, possuía muitos homens, mas eles tinham sobre ele a vantagem da elevação do lugar. Ou seja, Eleazar, né, e os partidários, eles estavam no lugar mais alto do que João. Isso aí contribuía para eles, tá bom? E aí diz assim, a elevação do lugar que, né, o continha de tal modo, né, que ele não se deixava levar pelo ardor a atacá-los, mas não podia conter-se totalmente, embora se retirasse sempre com perdas. O templo estava todo maculado. Aqui como eu falei, já estava um inferno isso aqui, gente. Olha, não tinha Tito e nem Vespasiano, tá? Já estava um inferno em Jerusalém. O templo estava maculado, todo manchado, todo maculado, por assassínios. E aí vem o outro personagem. Por outro lado, Simão, filho de Sioras, que o povo no desespero havia chamado em seu auxílio. Aí o povo no desespero, vendo opressão da parte de Eleazar, vendo a opressão por parte de João, todos ali com os zelotas, eles clamaram para Simão, filho de Sioras, que o povo no desespero havia chamado em seu auxílio, e não tivera receio em receber como tirano, porque era um outro tirano, gente. Tendo ocupado a cidade alta e a maior parte da cidade baixa, atacava João, tanto mais, né, corajosamente, quanto o via empenhado também em sustentar a luta contra Eleazar. Ou seja, esse Simão foi para cima dos dois ali, de Eleazar e João. E aí é a guerra, gente. É guerra. Agora eu vou mostrar como acontecia essa guerra. Aqui só estava falando que um atacou o outro, né? Eram inimigos. Olha como era essa guerra, olha só. Mas João tinha as mesmas vantagens sobre Simão que Eleazar tinha sobre ele. Porque assim como a parte exterior do templo era dominada... Deixa eu colocar aqui correto para vocês. Era dominada pela superior... Ela dominava a cidade e ele tinha grande dificuldade em repelir Simão. Empregava para se defender de Eleazar longos pedaços de paus e a máquina que atirava pedras. O cara tinha uma máquina que atirava pedras, gente, olha só. E por esse meio, não somente matava muitos partidários de Eleazar, mas também muitas pessoas que vinham oferecer sacrifícios. Estou falando que o negócio ali foi uma carnificina, gente. Não tinha Império Romano aqui ainda. Não tinha Império Romano, tá? Desculpa aí. O que acontece, velho? O cara matava os partidários de Eleazar e também as pessoas que iam oferecer apenas sacrifícios. Ele matava todo mundo. Aí dizia assim, ó, ainda que não houvesse impiedade, que a raiva daqueles malvados não os levasse a cometer, não recuavam à entrada dos santos lugares aos que vinham para oferecer sacrifícios, mas antes o faziam
esbulhar por pessoas destinadas por eles a esse fim. Embora fossem judeus, os estrangeiros, quando se julgavam em segurança, depois de ter achado alguma complacência entre aqueles homens furiosos, eram mortos. Os estrangeiros, velho, os estrangeiros eram mortos pelas pedras que as máquinas de João atiravam, cujo golpes chegavam até o altar e matavam os sacerdotes. O cabra matava todo mundo, gente. Matava judeu, matava os sacerdotes. O cabra matava todo mundo. Todo mundo. Tá? E matava os estrangeiros também. Ele matava os estrangeiros também. Tá? E aqui, né, os sacerdotes com os que estavam oferecendo os sacrifícios. Viam-se assim pessoas que vinham dos extremos do mundo, cara. E aqui eu quero explicar o porquê da cidade das nações, tá? Jerusalém, gente, ela era conhecida como uma grande cidade, mas não por causa de um império ou por causa de ser grande em dimensão, não. Por causa da notoriedade. Jerusalém era conhecida por causa da história do povo hebreu, por causa do templo de Jerusalém, por causa do Deus de Abraão. Além dos judeus que moravam em outras regiões ali na Ásia, né, como Roma mesmo, em Éfeso, enfim, várias outras regiões, os estrangeiros também vinham. Tá? Pessoas de outras nações, eles vinham a Jerusalém só para conhecer o templo de Jerusalém. Imagina o cabra indo visitar Jerusalém, se depara com esse inferno aqui, e ainda o cabra era morto ainda. É interessante, né? Então por isso que é a cidade das nações, porque todas as nações, pelo menos o que a gente conhece, que eu falo do oikomenê, aquelas nações conhecidas ali, que fazia parte do mundo, principalmente o mundo do Império Romano, né? Todas as nações, né, iam a Jerusalém para conhecer e até oferecia sacrifícios para o Deus de Abraão. Né? Principalmente os judeus que moravam em outras regiões também iam a Jerusalém para oferecer, né, sacrifícios. Tá? Então, olha a notoriedade que tinha Jerusalém. Mas voltando ao assunto, só explicando por que é a cidade das nações. Tá? E aí diz assim, ó, viam-se assim pessoas que vinham dos extremos do mundo para adorar a Deus naquele lugar sagrado, cair mortas com suas vítimas, né? E banhar com seu sangue o altar, cultuado não somente pelos gregos, mas ainda pelas nações mais bárbaras. Só para o altar ali era cultuado não só pelos judeus, né, os gregos, e também por, né, pelas nações bárbaras. E todo mundo morrendo, judeu morrendo, grego morrendo, estrangeiro morrendo, bárbaro morrendo, todo mundo morrendo ali, gente, tá? E aí, né, para terminar o texto, diz assim, ó: via-se esse sangue correr em rios de corpos feridos, tanto dos sacerdotes como dos outros, dos originários do país como dos estrangeiros, de que aqueles lugares santos estavam cheios. Não preciso dizer mais nada, né, gente? Eu só quis ler o texto todo porque, cara, eu não consigo assimilar essa ideia. Eu não consigo entender o que aconteceu em Jerusalém. Eu não consigo, sério mesmo. Eu podia terminar o texto aqui, ó, né? Quando Joséfo diz que formou-se em Jerusalém um terceiro partido. Pronto, dividiu em 3. Acabou, tá aí a explicação. Mas eu quis ler todo o texto porque realmente eu não consigo entender o que aconteceu em Jerusalém. Tudo que... Eu não vou falar dos fariseus, eu não vou falar dos saduceus, porque ali tinha um pacto com Roma. Mas na questão da população mesmo, né? Aquela população que tinha um zelo mesmo pelo país e pelo templo de Jerusalém, que adorava o Deus de Abraão. E também o partido lá dos zelotas, né? Tudo que eles queriam era a independência de Jerusalém. Né? Queria livrar Jerusalém dos romanos. Aí conseguiram. Foi bem na época que Roma ali entrou na guerra civil, conseguiram expulsar os romanos. Pronto.
Jerusalém, sem o Império Romano. O que eles fazem, gente? Né? Eles transformaram aquilo no inferno. No inferno. Sério. Você está achando pouco que eu estou falando? Não. Era o inferno. Vem dois vagabundos, igual João e Eleazar, né? Começaram a oprimir o povo. Oprimir o povo. Sabe que é a opressão? Oprimir o povo. Aí depois o povo, no meio de toda aquela guerra, gente, guerra mesmo, guerra. Você viu que era uma máquina de jogar pedra. Não interessa em quem acertava. Não interessa para onde ia a pedra. Isso não interessava, tá? O interessante era matar alguém. Aí aparece mais um, Simão. Mais um tirano. Aí começa a guerra entre os três. Cara, e o Império Romano não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Viu, Rabino Ventura? Você não explicou essa parte aí não no vídeo que o senhor fez falando de Tito, né? Que Tito destruiu Jerusalém. O senhor não falou sobre essa parte aí não, tá? Na verdade, o Império Romano, quando acabou a Guerra Civil, foi a Jerusalém colocar a paz em Jerusalém, tá? Acabar com aquela guerra. Só que quando chegou lá, cara, eu tenho certeza que o Império Romano nunca se deparou com uma coisa daquela. Nunca se deparou. Judeu matando judeu. Judeu matando judeu, gente. É isso que está acontecendo. Sabe? Não foi o Império Romano, né? Não foi o Império Romano a causa do incêndio, tá? O Império Romano não colocou fogo no templo. Quem colocou o fogo no templo foram os zelotas, tá? Tito, o imperador Tito, ele gritava primeiro, para a guerra e apaga o fogo. Depois a gente vê o que acontece. Só que ninguém escutava. Ele gritava, para a guerra, apaga o fogo. Depois que acaba, cara, ele não queria destruir o templo. Tito não queria destruir o templo, tá? Mas, enfim, foi obra dos próprios judeus, tá? A destruição de Jerusalém, o Império Romano, como eu falei, foi usado por Deus. Deus usou o Império Romano para acabar mesmo com tudo aquilo ali, entendeu? Mas a obra, quem fez, foram os próprios judeus, tá? Vamos lá, minha gente. Então, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso e eu irei fazer mais vídeos aqui contando a história dos judeus, por que aconteceu a destruição. E aqui nós estamos falando da cidade que se dividiu em três. Então ficou bem claro isso, né? A cidade que se dividiu em três ficou bem claro, né? Durante a guerra, a cidade de Jerusalém se dividiu em três, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.